Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se e fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma das palavras mais citadas nos evangelhos vai nos dizer, professor Felipe Aquino, que é a vigilância. E a vigilância significa, na Bíblia, estar preparados ou atentos, ao modo em que nós conduzimos a nossa vida, ao modo em que conduzimos a nossa vida espiritual e a nossa vida carnal. Mas então, por que, dizia o professor Felipe Aquino, por que essa palavra vigilância ela é tão repetida na Bíblia, Para que nós não esqueçamos, Para que nós estejamos sempre atentos, Para que nós não esqueçamos da promessa de que Jesus vai voltar. E aqui, tem um alerta muito importante, de nós estarmos cada vez mais atentos, a não nos deixar cair nas tentações do pecado, a não nos deixar ser seduzidos, então pelas coisas do mundo, e o mais importante, a nós não relaxarmos, a nós não ficarmos então numa zona de conforto quanto à oração, Nós precisamos estar sempre vigilantes, e orantes, para a chegada de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muitas vezes, nós achamos que não precisamos dos sacramentos para então sermos perdoados, para então sermos purificados dos nossos pecados, Mas que a gente possa aprender, que essa também é uma forma de nós estarmos aí vigilantes, e preparados para a chegada de Jesus. Não podemos também achar, que nós não precisamos viver segundo a palavra de Deus, Porque a palavra de Deus também ela nos alerta, para a dor e para o sofrimento. A morte, as dificuldades, as tribulações nas nossas vidas, muitas vezes elas vêm quando nós menos esperamos, E se nós não estamos preparados, se nós não estamos vigilantes, fortalecidos em Deus quanto ao sofrimento, então nós vamos nos abater, nós vamos muitas vezes entrar em desespero. E é justamente isso, que vai acontecer quando, Jesus, ele vir na sua segunda vez, Ele mesmo diz em outros evangelhos que haverá choro e ranger de dentes, sobre todos aqueles, que não estiveram prontos, sobre aqueles que não se prepararam e, sobretudo, sobre aqueles que rejeitaram o reino de Deus e rejeitaram a sua palavra, Por isso, gente, se o nosso desejo é o céu, nós então possamos caminhar com Jesus. No versículo 35 diz que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Ou seja, isso quer dizer que por mais que a nossa caminhada rumo ao céu, ela seja difícil, porque realmente não é fácil, Nós então precisamos estar de prontidão. Nós precisamos estar amarrados, seguros em Cristo Jesus, para que nada nos desvie do caminho, Porque muitas são as coisas, que podem nos desviar, muitas são as tentações, que estão aí a todo instante vindo sobre nós, nos levando a pecar, nos levando a praticar a maldade. Mas Jesus nos diz que as lâmpadas estejam acesas, ou seja, que a nossa fé ela se mantenha, por mais que nós estejamos sempre aí sendo abalados pelas trevas do mundo, que são justamente os pecados que nos rodeiam. Então, orar e vigiar
ele é, né, esse caminho de preparação para a nossa salvação. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.